Boa noite, meus irmãos. Que a paz de Jesus esteja conosco e que nós possamos ter a graça dessa comunhão com a espiritualidade superior através do amparo dos nossos amigos protetores dessa casa. O trabalho da noite é bastante estimulante no sentido que nós sempre questionamos, nós que eu digo, o ser humano no geral, se Deus existe ou não. E eu escolhi esse tema porque à noite minha neta foi dormir na minha casa e antes dela dormir a gente faz as preces e ela questionou, vovó, por que tu está sempre falando de Jesus? Por que tu está sempre falando de Deus? Mas Deus existe? 6 anos. E eu disse, sim, Deus existe. Mas como é que eu não consigo ver Deus? Eu olho e não enxergo Deus. Então, hoje eu vou convidar vocês a nos responder. Deus existe? Sim, Deus existe. Todos nós que estamos aqui na Casa do Caminho e que escolhemos a doutrina espírita, ou fomos escolhidos, né, para ser trabalhadores da Casa Espírita, temos essa certeza de que Deus existe. Nós não conseguimos vê-lo dentro da concepção material que nós estamos mergulhados. Né? Nós achamos que Deus, antropologicamente, deveria ter uma característica humana. E antropologicamente, historicamente, nós vamos ver que todas as vezes que os iniciados ou os seres humanos foram tentar trazer a configuração de Deus, ele busca materializar com as qualidades e os defeitos que o ser humano possui. Então, nós vemos um Deus que é ciumento, um Deus que é violento. E mas nós fomos desenvolvendo o nosso processo evolutivo e conforme nós fomos caminhando, também fomos amadurecendo o nosso entendimento do que é Deus. Né? E no Livro dos Espíritos, perdão, sim, no Livro dos Espíritos, o Allan Kardec questiona, ele não diz o quem é Deus. Ele pergunta o que é Deus. E aí os Espíritos estão dizendo, vem com a resposta, e a gente questiona, mas por que Kardec inicia o Livro dos Espíritos questionando a questão de Deus? Porque nós precisamos entender a origem, a causa de tudo. E ele, como um cientista, questionou, numa visão científica, o que é Deus. Então, nós já chegamos, nós não precisamos mais ficar em dúvida de que Deus realmente existe. Né? Todos estão de acordo que Deus existe, certo? Certo? É uma pergunta. Então tá. Vamos ver se eu consigo. E aí, então o que acontece ali? Vamos fazer só uma caminhadinha na antropologia. Quando nós vamos caminhando no nosso processo evolutivo, nós vamos ver lá no Egito, vamos ver naqueles povos da antiguidade, que Deus assume uma característica humana, né? Mas que passa pelas dificuldades da evolução espiritual. E eles retratam o Deus fisiologicamente e a personalidade de Deus como um ser humano. Porque eles tinham como percepção que a maior inteligência que poderia existir na face da Terra era o ser humano. Então, Deus deve ser um ser como ser humano. E nós vamos encontrar, dentro das imagens que nós verificamos na história, mudar aqui só um pouquinho. Nós vamos encontrar. Desculpe, pessoal. É consigo? Então, eu trabalho.
Então, nós vamos encontrar na Capela Sistina, né, Deus sendo radiografado com uma característica humana. Quando Miguel Ângelo foi pintar Deus na Capela Sistina, ele coloca a figura de Deus, aqui. Para frente. Tá. Ele coloca a figura de Deus com características humanas. E nós nos achamos aquilo maravilhoso. Todas as pessoas que tiveram oportunidade de fazer estudo de arte, ou tiveram oportunidade de ir pessoalmente na Capela Sistina, ficam impressionados com a beleza das pinturas retratando o Criador. E isso nós encontramos tanto no Egito, como milênios depois, por exemplo, na Capela Sistina. E, antropologicamente, todos os povos que existiram no transcurso da humanidade eram politeístas, ou seja, acreditavam na existência de vários deuses. Por quê? Porque os deuses assumiam as configurações, os sentimentos humanos. Então, existia o deus da guerra, né? O deus da fertilidade, o deus do amor, e assim por diante. E só um povo era monoteísta. Só um povo acreditava na existência de um Deus único, que era o povo judeu. E aí nós começamos a entender por que os profetas que antecederam o Cristo nascem, e o próprio Cristo, nascem no povo israelita. Porque foi ali daqueles espíritos, já forjados com a concepção da existência de um Deus único, que poderiam ser difundidas os ensinamentos necessários para o crescimento da humanidade. E aí, quando nós vamos manusear os Velhos Testamentos, nós vamos encontrar uma promessa feita a Abraão, em que a espiritualidade, em nome de Deus, diz a ele assim: seu povo será inúmero as existências do céu. Estão lembrados dessa passagem? E a interpretação colocada, eles achavam que Israel, ou que o povo judeu, iria dominar politicamente a humanidade. Mas quem nasce lá em Israel? Jesus. E quando nós vamos estudar essa interpretação, ele está nos dizendo que a dominação, vamos colocar entre aspas, não é política, não é econômica, e que serão inúmeros a população baseada no conceito da existência de Deus único, espargido sobre o mundo. Então, que seriam destruídos aqueles equívocos de que os deuses seriam muitos, né? E aí nós vamos encontrar na história o esparjar desse pensamento de que o Deus é um único. E por equívocos religiosos, por questões que às vezes é bom a gente nem comentar muito, né? As religiões que se tornaram cristãs destruíram um pouco essa imagem de Deus de amor que Jesus nos legou, porque lá no primeiro mandamento de Moisés, Moisés fala: ama a teu Deus sobre todas as coisas. E Jesus veio fazer o complemento: ama a teu Deus e ao teu próximo como a ti mesmo, fazendo uma equidade, uma união entre Deus e o próximo. O amor que devemos ter para Deus, devemos ter para com o nosso próximo. É isso que Jesus nos levou. E esse ensinamento deveria ter sido espraiado sobre toda a humanidade. Mas aí, quando as religiões, né, interpõem dentro da sua estrutura e do seu compromisso as questões políticas, nós passamos a ter um Deus que é vingativo, um Deus que é punitivo. E aí surge a condenação perpétua do inferno, existe a condenação do pecado.
Mas em nenhum momento Jesus falou em condenação. Ele falou, Deus é amor. E foi essa mensagem que ele trouxe no transcurso da sua existência. Mas como Jesus já tinha radiografado a psique da humanidade, né? Ele também nos prometeu que viria um Consolador elucidar as situações, que ele não poderia colocar todas naquela hora, né? Então, nós temos os espíritos que formam o Pentateuco doutrinário e que o Kardec começa a questionar quem é Deus. E aí os espíritos respondem, Deus é a inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas. Tudo está lastreado em Deus. Ah, mas pode surgir, mas quem criou Deus? Não, Deus não foi criado. Ele é a origem de tudo. Se ele tivesse sido criado, ele teria um ser superior a ele. Mas não, ele é a causa, ele é a origem, é de onde tudo se origina, né? E aí, voltando à conversa com a minha neta, eu disse assim, sim, Deus existe. Tu olhas à noite no céu e vê as estrelas, tu imagina que criou essas estrelas. Que criou as estrelas e soube que existia a necessidade de uma lei de gravidade para permitir que as estrelas ficassem nos céus e colocassem em risco a vida do planeta. Quem colocou o Sol e a Terra a girar em volta do Sol e criou leis materiais que possibilitassem essa harmonia entre os astros? Deus. E ela me questionou, mas um dia eu vou enxergar Deus. E os espíritos também responderam a pergunta. Então, nós vamos para lá. Então, aí, há uma tendência entre nós de acharmos que Deus é comparado ao infinito. Né? O universo é o infinito. Nós não conseguimos medir a distância no universo. Então, Deus é o infinito. Mas aí os espíritos nos dizem, não, ele é o criador do universo. Né? E o infinito é o desconhecido. Mas Deus nós sabemos que é a origem de tudo que está à nossa volta. Então, é uma definição incompleta. Como nós somos ainda espíritos extremamente imperfeitos nas nossas formas de entender, nós não conseguimos utilizar linguagens ou palavras que possam definir com perfeição o que é Deus. E acredito que ainda vamos ter que caminhar muito para chegar nesse momento e provavelmente nós não vamos conseguir. Por quê? Porque Deus é a perfeição absoluta e nós somos espíritos em busca do aperfeiçoamento. Nós não vamos ter jamais o aperfeiçoamento que Deus tem. Né? Mas conforme nós vamos nos aprimorando espiritualmente, a nossa concepção de Deus também vai se modificando. No primeiro momento, nós achamos que Deus tem que, quando estamos muito na infantilidade espiritual, Deus deve satisfazer os nossos desejos. Né? Mas se Deus não satisfaz os nossos desejos, então Deus não existe. Se Deus não acaba com a violência do mundo, Deus não existe. Se Deus não acaba com a pobreza do mundo, Deus não existe. Mas Deus nos deu, eu já coloquei isso aqui uma outra vez, Deus nos deu uma casa, que é a Terra, e chegou para nós e disse, olha, nós somos espíritos imperfeitos que estão sendo colocados lá, mas eles têm a responsabilidade de edificar essa casa, de tornar essa casa melhor. É a nossa responsabilidade nos melhorando, nos aperfeiçoando, para podermos entender a tarefa que cabe a cada um de nós, quanto espíritos evolutivos, para responder ao amor divino. Mas e aí os espíritos questionam, né? Allan Kardec questiona os espíritos, mas qual é a prova da existência de Deus? Aonde nós vamos encontrar? E aí os espíritos colocam num axioma, ou seja, numa verdade, que nós aplicamos à ciência.
A ciência sempre diz, não pode existir efeito sem causa. Ou seja, um determinado remédio que foi desenvolvido para o uso da cura de uma doença só vai curar porque foi preparado com os mecanismos, com as substâncias necessárias para surgir o efeito da cura. Então, comparando a isso, de uma forma muito singela, a questão de Deus, nós vamos encontrar a prova da existência de Deus na obra de Deus, que somos todos nós e o universo onde nós habitamos. Então, por isso a doutrina espírita nos diz, há muitas moradas na casa, né? Jesus nos disse, muitas moradas na casa de meu pai, com características diferentes, depois foi nos instruindo a doutrina espírita, proporcional ao estado evolutivo de cada espírito. Mas, como eu disse para minha neta, quando a gente acorda de manhã e olha o sol e olha a natureza, né? E vemos aquele azul maravilhoso do céu, mesmo que esteja chovendo, quando a terra está precisando de água, é a manifestação da criação de Deus. E aí existe uma questão importante, mas como é que espíritos, numa fase evolutiva mais primária, conseguiram considerar a possibilidade de existir um Deus, né? De acreditar, por exemplo, que existia um ser superior, e mesmo que de uma forma ainda infantilizada, idolatrar esse Deus. Porque nós carregamos na nossa bagagem espiritual uma coisa chamada DNA divino. Então, quando Deus nos cria, ele já nos cria com esse registro da sua presença em nós. Quando o pai e a mãe geram seu filho, o que eles colocam na configuração fisiológica desse filho? As suas características biológicas, né? O filho vai assumir características da mãe e do pai, né? Recebe um DNA dos seus genitores. Isso é uma lei, eu poderia dizer, natural do processo espiritual. Deus colocou em todos nós, independente do nosso estado evolutivo, esse DNA divino, para que nós pudéssemos sempre lembrar que Deus existe e que nós somos obras de Deus. Então, mesmo o espírito mais primitivo, que nunca foi educado dentro dos processos religiosos monoteístas, né, acredita que exista um ser superior, que ele não consegue compreender, mas está latente no seu espírito. E isso é obra de Deus. E conforme, então, como eu coloquei para vocês, nós vamos evoluindo, né? Nós vamos entendendo melhor aquilo que os espíritos chamam de atributo divino. Nós não conseguimos dar uma amplitude correta aos atributos divinos. Nós sabemos que Deus tem qualidades que nós tangenciamos dentro da nossa condição de entendimento, mas que os espíritos dizem, Deus é muito maior que isso, né? E, conforme nós vamos evoluindo, nós vamos tendo entendimento melhor do que isso significa. E um exemplo disso é o próprio Cristo. O entendimento que Jesus tinha de Deus, porque era esse espírito de galardão angelical e superior, era diferente do entendimento que hoje nós ainda temos de Deus. E aí, lembrando, né, quando Maria de Magdala encontra Jesus junto à tumba, né, Jesus diz, não me toque, porque eu ainda não fui ao meu Pai. Dizendo, Deus existe, eu ainda não fui a Ele. Comprovando a existência de Deus. Quando ele foi crucificado, ele diz, Pai, perdoai, porque eles não sabem. E inúmeras vezes, como citou João aqui, ele se recolhe buscando esse alimento divino que ele só conseguia receber em contato com as energias divinas.
Então, nós conseguimos, através dos ensinamentos do Livro dos Espíritos, né, entender características que são, vou dar uma puladinha, características que são fundamentais para Deus. E eu pulei um pouquinho a ordem do Livro dos Espíritos, mas depois nós vamos chegar onde eu quero. A questão do panteísmo. Existem alguns pensadores que acreditam que Deus é a união de todas as forças inteligentes que compõem o universo. Ou seja, se uma pessoa desencarna, aquela capacidade de inteligência que ela tem vai contribuir na formação da inteligência divina. Não. Por quê? Porque senão Deus não seria a causa, mas efeito. Ele depende de outros para fazer a sua corporificação, vamos colocar assim. Mas não, ele é a causa primeira. Né? E aí, como é que nós vamos entender isso? Olhando novamente a obra do Criador. Né? Através do efeito do Criador, nós entendemos que isso não é possível. Que isso é um pensamento equivocado. Então, se a Rosângela desencarna, a capacidade espiritual dela vai auxiliar Deus, ela é uma individualidade criada por Deus. Então, Deus não é a composição, o conjunto de todas as inteligências que nós somos, que nós somos individualmente. Então, essa filosofia do panteísmo não é real. É um equívoco. E agora, então, nós vamos... E aí, os Espíritos nos dizem, Deus é eterno. Não teve princípio e não terá fim. Nós tivemos princípio. Fomos criados por Deus. Não teremos fim. Deus é imutável. Ou seja, Deus não é suscetível às mudanças das estruturas materiais. Porque se ele fosse suscetível a isso, não seria Deus. Né? Quando nós adoecemos, o nosso corpo físico sofre algumas alterações. Mas se Deus fosse suscetível a isso, as leis da gravidade, as leis da mudança corporal, não é Deus. E ele está dizendo, não, Deus é imutável. E Deus é único. Reforçando o pensamento de que ele é a origem, ele é a causa, ele é o Criador. Deus é todo-poderoso. Por quê? Porque ele é o Criador. Tudo se origina dele. E como disse Jesus, soberanamente bom e justo. Então, por isso nós não conseguimos ainda ter essa dimensão exata de que justiça é essa que a espiritualidade está nos falando, de que poder é esse que a espiritualidade está nos falando, porque nós ainda estamos na jornada, saindo do mundo de expiação e provas para o mundo de regeneração, né? E a nossa forma de entendimento ainda está limitada. Então, conforme nós vamos evoluindo, nós vamos ter uma amplitude maior dessa causa que é Deus. E aí, nesse livrinho, Parnaso do Além Túmulo, primeira obra psicografada por Chico Xavier. Olhem bem, gente, ó. Primeira obra psicografada por Chico Xavier. Tá? Antero de Quental, um poeta luso-português, nos trouxe um poema que traduz com muita delicadeza Deus. Traduz no sentido afetivo, tá, gente? Não é no sentido de dizer eu estou entendendo. Então, o que ele nos diz nesse poema? Deus, Antero de Quental. Quem, se não Deus, criou obra tamanha? O espaço e o tempo, as amplidões e as eras, onde se agitam turbilhões de esferas que a luz, a excelsa luz, aquece e banha. Quem, senão ele, fez a esfinge estranha no segredo inviolável
das nômeras, no coração do homem e das feras, no coração do mar e da montanha. Deus, somente o eterno, o impenetrável, poderia criar o imensurável e o universo infinito criaria. A suprema paz, térfida piedade, que habita a eterna claridade das torrentes de luz e de harmonia. Então, esse poema, eu convido a todos a levarem nos seus corações, nos seus pensamentos, para nós reflexionarmos sobre Deus. E eu quero agradecer essa possibilidade de podermos estar conversando, inspirados pela obra de Kardec, dizendo, apesar de todas as adversidades que nós vivenciamos, apesar de todas as lutas que a humanidade atravessa, existe uma causa suprema que nos rege, que nos guia e que nós um dia, se nos esforçarmos, como colocou o João muito bem, conseguiremos divisar essa potencialidade e construirmos um sentimento que é fundamental. Senhor, muito obrigado porque eu existo. Muito obrigado porque eu sei que eu sou obra do teu amor. Que Deus esteja com todos nós.